Vamos lá, agora gravando, estou transmitindo direto no Facebook. Vamos lá, foi gravando. Deixa eu ver aqui, beleza? E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Estudando Marketing 4.0, livro no tradicional digital do Philip Kotler. Estamos indo para a segunda parte do 6º capítulo. Ressalto, no início de todos os vídeos eu sempre vou ressaltar a importância de vocês assistirem os vídeos anteriores para compreender melhor todo o contexto estrutural desse conteúdo que eu estou produzindo. Não é uma resenha de cada capítulo, são insights e ensinamentos que eu absorvi e trouxe em forma de conteúdo para dialogar com vocês, para construir um conteúdo que seja realmente meu. Por isso, principalmente no capítulo 5 e no capítulo 6, que eu estou fazendo em formato de aulas, igual vocês estão vendo aqui, é importante que vocês assistam os vídeos anteriores. Pode assistir esse aqui, provavelmente se você não assistiu os anteriores ou não leu o livro, você pode ser que fique um pouco perdido, porque realmente, nesse caso do capítulo 5 e 6, realmente dependem um do outro. Tanto que eu dividi o capítulo 5 em 3 partes e o capítulo 6 também vão ser 3 partes, porque são aplicações da metodologia, absorção de conceitos de cada um dos aplicados pelo Kotler. Então não dá para simplesmente assistir esse aqui e ter uma compreensão eficaz do estudo como um todo. Então assistam os anteriores depois que assistir esse, ou volta lá e assiste, tá? No capítulo passado a gente entrou a fundo no CAC e no CDM. Vamos passar aqui para a gente voltar a falar deles, que são os coeficientes aí de ação de compra e o coeficiente de defesa de marca, que são basicamente o que a gente vai falar, o que a gente falou durante o capítulo 6 inteiro, para lá na frente a gente ter uma estrutura mais madura para discutir sobre esses dois coeficientes. No entanto, no episódio passado a gente falou de algumas fórmulas, alguns formatos de se calcular o CAC e o CDM. Fórmulas mesmo, né? CAC sobre um sobre o outro, para chegar em algum número específico. Tá? Embora ele volte a falar de algumas fórmulas e de alguns números, eu não quero dar ênfase nisso. Eu quero dar ênfase na jornada de compra do consumidor, que é o que é mais interessante para a gente, que é mais centralizado aí na parte de comunicação, de estratégias da comunicação, e não tanto no marketing em si. Embora o livro chame-se Marketing 4.0, a minha ênfase está sendo nessa jornada de consumidor, para a gente ver que vai muito além dessa jornada fria e pouco calculada que a gente vê na internet. Não estou desfazendo dos estudos que já existem, mas não dá para a gente simplesmente filtrar determinada jornada, sendo que a gente está falando de jornada de consumo de uma pessoa, que existem aí vários fatores culturais, socioeconômicos que podem influenciar. Por isso o CAC e o CDM são dois indicadores importantes que nós vamos estudar, e hoje, nesse capítulo, parte 2, eu vou mostrar um pouco mais do CAC dentro da lógica dos 5As, dentro da lógica da assimilação até a apologia. Então a gente tem aqui, hoje a gente vai falar do CAC, no próximo vídeo da semana que vem, do CDM, onde o próprio capítulo chama isso, o que o CAC realmente significa dentro desse processo de compra que a gente falou durante todos esses capítulos. Começando aqui a aplicação, existem números nas slides, são números mais a título de ilustração, porque são os mesmos números. Esse gráfico está exatamente assim no livro, são números para ilustrar, porque a nossa ideia aqui não é trabalhar números. Esses números, até porque se eu fosse trabalhar números eu precisava de uma base aí consistente, de uma base real ou de uma base pré-estabelecida antes de gravar o vídeo. Aqui nós vamos falar aonde o CAC se encontra. Tá? Nós temos os processos de compra, que são a assimilação, atração, arguição, ação e apologia. A apologia entra no próximo vídeo, que é o CDM. O CAC é o coeficiente de ação de compra. Então ali, nesse gráfico, a gente simulou, nesse desenho, a gente simulou que temos um CAC, um coeficiente de compra de 0,5, de meio, aonde eu agora vou explicar um pouco dessa jornada e um pouco do que o Kotler disse no livro, que é ideal e que não é ideal, de mensurar cada um desses passos, né, na trajetória de compra. Exemplo,
Da assimilação para atração, eu tenho uma conversão. Da atração para arguição, eu tenho outra conversão. Da arguição para ação, eu tenho outra conversão. O CAC, ele estuda realmente isso aqui, da arguição para a ação de compra. Só que nós vamos passar em cada um dos pontos até aqui, porque para eu chegar nesse 0,5, eu fiz cálculos que eu mostrei no vídeo anterior para mostrar que existem conversões que precisam ser ponderadas até eu ter um número de ação de compra. O nosso ponto aqui é identificar quando é bom ter um indicador de compra, uma conversão do A1 para o A2 boa, quando alta, ou quando é bom ter uma conversão do assimilação para atração baixa. Tá? Vamos seguir aqui que é capaz de vocês entenderem um pouquinho melhor. Vamos lá. Do processo de assimilação, que é o primeiro processo e talvez aí é o start da sua comunicação, até o processo de atração, existe uma conversão já dita em outros vídeos. Então aqui o Kotler ressalta nesse mesmo capítulo, tomando base um coeficiente de ação 0,5, ele diz que uma baixa conversão, uma baixa taxa de conversão da assimilação até a atração mostra que eu tenho consumidores que não se encantaram com a proposta de valor da minha marca. Tá? Isso já foi falado nos outros vídeos, se vocês voltarem, desde o início dessa série eu tenho falado muito sobre cada um desses processos de forma mais implícita, não tão desenhada. Agora a gente está desenhando para que para que a gente consiga visualizar e aplicar isso no nosso planejamento, nas nossas apresentações. Então, da assimilação, que é o processo que o seu consumidor tem acesso visual à sua comunicação, tem acesso a um spot, tem acesso a um conteúdo patrocinado no Facebook, enfim. Do primeiro ponto, que é a assimilação até a atração, quando eu tenho uma baixa taxa de conversão nesse processo, significa que, repito, os consumidores não se encantaram com a proposta de valor da minha marca. E aí, qual é o problema que o Kotler aponta no livro, e o problema que eu sempre falo aqui, não só nos vídeos do Kotler, mas em vários outros, que é algo que é negligenciado, principalmente hoje no mercado tão democrático quando é o mercado de mídias sociais, por exemplo, do marketing digital, que ele é democrático a ponto de abrir tanto espaço para novos entrantes do mercado que os conhecimentos mais importantes acabam ficando negligenciados. E o Kotler aponta que essa baixa taxa de conversão do processo A1 até o processo A2, que assimilei a sua comunicação e me senti atraído por ela. Vi o seu anúncio no Facebook, gostei da proposta, cliquei. Isso foi um processo de atração eficaz. Consegui assimilar a mensagem de forma que eu me identificasse a ponto de querer gerar uma ação em cima daquele conteúdo, porque eu me senti atraído pela proposta, pela oferta que está ali. Mais didático do que isso, mas usando o post foi impossível. Então, cliquei, beleza. Se eu não converti, se eu não cliquei, vi o conteúdo, tem até a ver comigo, mas eu não cliquei, eu não gerei uma ação em cima disso. Eu não me senti atraído, logo eu não passei do processo de assimilação. Eu sei que aquilo existe. E é claro que existem N ferramentas, N estratégias, como o próprio remarketing, para voltar que isso faça acontecer. É claro que esse processo de assimilação até atração não é um processo 100% certeiro sempre, a gente tem sempre que trabalhar testes AB, argumentos, etc. Mas vamos trabalhar aqui com a ideia do Kotler, que ele disse que se eu tenho uma baixa taxa de conversão do A1 assimilação ao A2 atração, significa que os meus consumidores não estão encantados com a minha proposta de valor, e aí ele posiciona os dois principais erros da falta de conversão nesse processo. Posicionamento da sua marca pode estar não transmitindo o que o seu público realmente quer, ou uma falha na comunicação de marketing da sua estratégia. Eu posso ter mídia à vontade, eu posso ter um bom investimento em mídia, eu posso ter por exemplo, um coeficiente de assimilação muito alto, onde muitas pessoas viram o meu conteúdo e pouca taxa de atração e pouca conversão do A1 para o A2. Significa que comunicação de marketing está errada. Agora, se eu tenho muitos cliques, cheguei até a atração, beleza, converti bastante, mas se não acontece essa conversão, o que ele fala aqui, e os meus consumidores não se sentem atraídos pela minha comunicação,
Ou é uma falha no posicionamento de marca do seu produto, da sua solução, ou é uma falha nas suas estratégias de comunicação de marketing. Então, isso não sou eu que estou dizendo, isso está no livro do Kotler, eu estou apenas traduzindo para as minhas palavras dentro do gráfico estudado aqui. Então, beleza, já entendemos aí que existe um nível de conversão aqui, do A1 para o A2, da assimilação para a atração, e que se esse nível for baixo, se esse nível de conversão for baixo, eu tenho dois níveis de importância para dar, para poder corrigir e voltar a ter um nível de conversão aceitável, melhorando assim a minha nota final, que é o CAC, mas o CAC a gente não entra, não fala ele agora. Então beleza, agora a gente passa para a segunda parte. Assimilação, atração, meu consumidor, eu estou convertendo bem das duas primeiras fases, a fase mais simples de se converter, e agora eu preciso converter esse cara da atração para a arguição, que é do A2 para o A3, que também é uma soma que vai se converter no resultado final do CAC. Eu fiz lá, cliquei no seu anúncio, gostei da sua proposta de valor, gostei do seu produto, entrei no seu ponto de conversão, tive uma experiência interessante no ponto de conversão, seja PDV ou seja um site onde eu obtive mais informações, só que aí entra a fase de arguição, que é o A3, onde o consumidor vai atrás de pesquisar sobre a sua marca. E isso aqui, eu posso até fazer um link com um estudo do Google chamado Zemote, se vocês não procurar, não sabem o que é, digita aí Google Zemote, que é uma metodologia do Google onde pode complementar muito bem esse ponto de arguição, que é, bom, beleza, eu sei da comunicação, cliquei, estou interessado em saber mais, vou perguntar nos meus amigos, vou pesquisar no Google, vou entrar nos canais de comunicação da marca, e aí é muito importante eu ter pontos de experiência bem lapidados para que eu não me perca nos pontos de experiência, por isso que aquela balela de você precisa estar em todos os pontos possíveis no ambiente digital é um pouco errônea. É bom estar em todos os pontos possíveis se você definir estratégias para cada um deles. Né? Não estou dizendo que você não precise estar presente, estou dizendo que você precisa estar presente conscientemente de cada um dos pontos que você está oferecendo. E isso tem muito a ver com a fase de atração. Cliquei no seu anúncio, fui para uma página muito sensacional, gostei do seu produto, mas agora eu entro no processo de arguição. Eu entro no YouTube, vou pesquisar, já dei exemplo do meu celular, eu comprei ele basicamente pesquisando reviews no YouTube. Eu perguntei a várias pessoas que tinham marca X e marca Y, optei pela marca, hoje estou extremamente satisfeito. Eu cheguei ao processo de arguição, comprei o celular, beleza. Agora aí o Kotler fala quando eu tenho uma baixa e quando eu tenho uma baixa taxa de conversão. Eu sempre vou fazer esse paralelo de explicar a conversão e explicar o porquê os motivos de eu ter uma baixa taxa de conversão. Aqui, se eu estou convertendo pouco da atração, que é gerar uma ação, até o momento em que eu fico curioso para ter mais informação para o produto, existe um fator aqui que é a minha comunicação não está despertando a curiosidade da pessoa, a curiosidade do usuário, a curiosidade do meu público-alvo, da minha persona. Ou seja, isso significa que eu consegui gerar uma atração, mas ela não se sentiu interessada em saber mais. E quando eu perco o interesse de investigar sobre qualquer marca, produto ou solução, significa que eu não vou conseguir sair da fase de arguição. E aí ele fala aqui, consumidores não interessados em investigar mais sobre a sua marca têm um baixo nível de curiosidade. E isso é muito ruim, porque você não vai efetuar um dos pontos mais importantes desse processo de conversão. Entenderam que aqui o Kotler fala, bom, então para eu converter a pessoa da fase de atração até a fase de arguição, eu preciso despertar a curiosidade para que ela tenha interesse em saber mais do meu produto. E aí o Kotler fala, beleza, eu tenho um baixo nível de curiosidade, é ruim, mas ter um alto nível de curiosidade sobre a arguição aqui e pesquisar demais é positivo, porque pela lógica, se eu tenho um baixo nível de curiosidade, eu não me senti atraído e investigar mais. Mas se eu estou investigando demais, pensem comigo, isso é positivo ou eu estou desconfiando da marca? E aí o Kotler entra falando disso aqui. Um alto nível de curiosidade é bom? Não, porque isso faz com que a mensagem... Dois problemas aqui. A mensagem da marca pode estar obscura na sua comunicação, obscura, leia assim, implícita, uma mensagem não está tão clara para o cara que pesquisou encontrar
o que ele precisa ali, a solução ou o problema que ele queria resolver não está explícito ali, e ele vai continuar pesquisando a ponto de desistir ou a ponto da concorrência tomar o lugar na cabeça dele. Então o Kotler fala que esse nível de conversão da atração para a arguição, onde eu pego o usuário que está envolvido com a minha marca, faço ele sentir curiosidade e pesquisar sobre a marca. Se ele for muito baixo, é ruim, porque ele não se encantou, não quis investigar mais sobre a comunicação. Se for muito alto, significa que ele está suspeitando de alguma coisa, ou se ele não está confiando para efetuar o processo de compra. Então, nesse meio aqui, do A2 para o A3, da atração para a arguição, é muito importante nós termos um cálculo equilibrado. Tá? Lembrando que todos esses cálculos vão fazer a soma do CAC, que é o próximo que a gente vai falar. Então é bom eu ter um equilíbrio nessa conversão. Não é muito bom eu ter uma alta conversão e nem uma alta conversão, é claro que é bom, mas não é bom eu ter pessoas investigando demais sobre a minha marca, porque isso pode demonstrar não só demonstrar desconfiança. Obviamente essa desconfiança ela pode estar atrelada ela vai estar atrelada, a essa conversão aqui, da assimilação para atração. Se eu não tenho um posicionamento de marca consistente, forte, coerente, provavelmente a pessoa vai agarrar na arguição e vai ficar pesquisando, até comprar ou até desistir e comprar de quem tem um posicionamento mais contundente ali, mais firme na comunicação. Percebam que eu estou falando de um processo de compra de um usuário, de uma pessoa normal, só que trazendo metodologias mais assertivas, que vai fazer com que a gente visualize de fato, não de fato, porque isso aqui é comunicação, né, não é exatas, mas fazer com que a gente visualize com uma mente mais estrategista o caminho do consumidor em qualquer tipo de comunicação. Eu falei aqui o exemplo do anúncio Facebook Ads. Eu posso falar aqui de um anúncio de TV. A pessoa viu o anúncio, sentiu atraída na TV, converteu e foi lá, acabei de assistir o comercial de TV, fui para o smartphone pesquisar sobre comportamento de conversão entre A2 e A1, A2 e A3, desculpa. Então, isso aqui, a conversão do A2 para o A3 é muito importante manter um equilíbrio, porque é bom ter uma pessoa curiosa querendo investigar a sua marca, mas se ela investiga demais, ela não está confiando. Problema de posicionamento. E aí a gente segue para uma nova conversão, que é a do A3 para o A4, que de fato chegamos aqui, tanto que está amarelinho aqui, né, da assimilação até a ação, é o coeficiente que a gente vai ter aqui, que a gente está simulando. Da arguição até a ação, beleza, eu fui lá, vi o anúncio do meu celular, me senti atraído, quero essa marca, comecei a perguntar aos meus amigos e YouTubes, e fui lá e pesquisei muito, beleza, estou convencido, vou converti, comprei o celular. E aí eu entro no processo que para muita gente que desenha jornada de consumidor é o processo final. O maior erro do estrategista é desenhar um processo de ação de compra como se a ação fosse o ponto final. Isso é extremamente errado, porque é aí que ele começou a ter real experiência com o seu produto, serviço ou solução. Então é aqui que a marca tem que ficar bastante preocupada, é aqui que muitas empresas queimam o posicionamento, é aqui que muitas empresas precisam reposicionar as suas marcas, identificam muitas coisas erradas, é aqui que o usuário ou vai amar ou vai odiar a sua marca ou vai ficar indiferente com relação a ela. Então, novamente o Kotler faz aí uma análise sobre uma baixa, e se eu tiver uma baixa, a minha campanha tem uma baixa conversão da arguição até a ação. Isso significa que eu acabei de falar aqui, né, até antecipadamente, que os consumidores não têm compromisso com a minha marca, ou seja, o meu produto foi indiferente na vida dele. Eu, por exemplo, dei o exemplo do celular, hoje eu recomendaria facilmente o celular que eu comprei, porque não me deu problema nenhum até hoje, já vai para 1 ano de uso, não travou, resolveu tudo que eu precisava. Tudo bem que eu não sou tão exigente, mas eu estou tendo uma experiência muito boa. Ainda não tive, por exemplo, vamos supor que ele desse problema, vou citar a Dell aqui. Eu comprei notebook da Dell, hoje se eu fosse comprar notebook da Dell, eu só compraria da Dell, porque eu tive uma experiência que meu notebook caiu, quebrou a tela e eu precisei do suporte deles. O suporte deles foi sensacional. Eu ainda estou no processo de ação, que é ver se a empresa está interessada em realmente manter um consumidor, fidelizar esse consumidor.
A proposta de um produto, de valor de um produto, não acaba quando eu entrego o produto para o consumidor, tá? De maneira alguma, principalmente quando eu falo aí de escalas de valores maiores, onde a decisão da arguição para ação é mais demorada, é mais complexa e a pessoa tem uma expectativa muito maior. No meu caso, eu fui muito bem atendido, a solução do problema foi resolvida e hoje eu recomendo. Se alguém me pergunta sobre notebooks e não quer investir aí num Apple, até hoje, por exemplo, eu escolheria Dell, não escolheria Apple, porque me atende, resolve e eles têm um atendimento muito bom, tive uma experiência muito boa. Quando eu vou lá no site da Dell para fazer algum tipo de pesquisa, o ponto de experiência é bom ali dentro, então eu tenho uma conversão muito boa aqui. Agora, o caso contrário seria basicamente a pessoa perder o interesse e não ter mais compromisso com a minha marca. Hoje é importante as marcas visualizarem o processo de decisão, de tomada de decisão em comunidade, como falei em um dos vídeos, como um dos fatores mais importantes a serem monitorados. Porque quando a gente tem fatores decisivos de compra que são feitos em comunidade, que existem valores atrelados, valores de repertório culturais atrelados, valores de estilo de vida atrelado, a pessoa não toma mais a decisão de compra de maneira tão racional ou tão emotiva. Ela toma a decisão de compra em comunidade. Então, se eu, por exemplo, tenho uma experiência ruim com uma placa de vídeo, que eu gosto de jogos, vou exemplificar aqui, comprei uma placa de vídeo, a placa de vídeo estragou em uma semana, não consegui trocar, não devolver, eu estou 2 meses tentando resolver o problema. O que eu vou fazer? Eu vou queimar o filme dessa marca, eu vou começar a reclamar, eu vou, na comunidade de jogos, por exemplo, se alguém me perguntar a placa, eu nunca vou recomendar a marca XYZ, porque eu ainda estou no processo de ação no A4 aqui falando dos produtos, eu estou tendo uma péssima experiência. Isso vai fazer não só com que eu não crie compromisso com a marca, como eu não ultrapasse aqui o A4 para o A5, que é a fase de apologia, que vai ser discutido no CDM, que é o coeficiente de defesa de marca. E aqui ele fala que a baixa conversão da arguição para ação pode ser uma possível deficiência no ponto de conexão da pessoa com a marca. Ponto de conexão você pode ler, pode ser no PDV, pode ser numa página de website, pode ser dentro de um supermercado, enfim, o ponto de conexão que o seu consumidor tem acesso ao seu produto dentro do fator perguntei, gostei e agora eu vou comprar. Se eu tenho um ponto de conexão ruim, não adianta eu ter feito todo o processo de pesquisa, chegado na compra e não conseguido comprar. Já passei isso na Kabum quando eu fui comprar alguma coisa, alguma promoção que deu problema na compra 2 vezes e eu parei. Eu falei, desisto e não comprei mais. Ou seja, o ponto de conexão não me ofereceu uma experiência satisfatória para que eu realizasse a compra e entrasse no processo de ação. Vamos ler sempre esse A4 como um processo contínuo. Não é uma conversão estática. Converti, vendi, vamos vender para mais um. Óbvio que a gente tem que sempre pensar em estratégias de escalar a venda e vender sempre para mais pessoas dentro da estratégia de marketing, dependendo do produto. Mas aqui eu estou falando de uma jornada de consumo inteira. E jornada de consumo não para quando eu compro. Ela inicia quando eu tenho um processo de venda maduro, onde eu tenho um processo de consumo, uma experiência boa com o meu produto. Então aqui o Kotler aponta que os possíveis pode ser a baixa conversão da arguição para ação, e quando eu estou aqui para converter da ação para apologia, pode ser que eu tenha pontos de deficientes na conexão da compra. E aí eu coloquei aqui embaixo que esses pontos podem ser sim analisados lá dentro do nosso mix de marketing. É bom rever todo o nosso mix de marketing, lá os famosos 4Ps, para ver onde nós podemos estar errando aí dentro disso, se caso eu estiver falando de um ponto físico. Se eu estiver falando de o ambiente digital, não que seja mais fácil, mas eu tenho mais dados, eu tenho mais base de análise para identificar onde é que eu estou errando. Por exemplo, se eu tenho um site, eu sei qual página a pessoa está acessando mais, qual tempo, enfim. Aqui eu entro num trabalho de monitoramento muito ferrenho, porque se eu tiver curiosidade suficiente para comprar, agora a marca precisa se preocupar em fidelizar para que essa fidelização venha ser convertida, venha iniciar o processo de conversão da ação
para apologia, que aí a gente começa a construir advogados e defensores da marca, que é o nosso CDM, que vamos falar. O vídeo de hoje é só para falar o CAC, né, o que o CAC realmente significa dentro desse processo. O CAC ele vai da assimilação até a ação. Da ação até a apologia não se mede mais dessa maneira. Vídeo anterior vocês vão entender melhor. Então, mas aqui eu resolvi finalizar aqui para a gente parar por aqui. Da ação, existe aí agora a conversão do A4 para o A5. Então eu tenho ação e apologia. Gostei, estou satisfeito com o celular, muito satisfeito. Vou recomendar para meus amigos, vou falar bem da marca, vou lá no site avaliar. Eu estou fazendo apologia. Então, e aí ele novamente fala, mas e se eu tiver um nível baixo de conversão da ação para apologia? Aí é o que é basicamente muito parecido com a arguição, onde eu preciso melhorar a experiência de consumo. Né? Se da arguição para ação eu preciso melhorar o ponto de conexão até a compra, da ação até a apologia eu preciso melhorar a experiência de consumo para melhorar a afinidade pessoa/marca. Experiência de consumo é fiquei curioso, arguição, comprei, adorei o celular, fui lá, comprei, estou satisfeito com ele, nossa, é muito bom o celular, agora beleza, vou recomendar? Não sei. Como eu tive uma boa experiência de uso de consumo, estou tendo uma boa experiência de consumo com o meu celular, eu certamente recomendaria e passaria a ser uma pessoa fazendo apologia a determinada marca. Se eu tiver uma conversão baixa aqui, tá, significa que eu não estou satisfeito. Então o que a gente tem que fazer? Melhorar a experiência de consumo, vai melhorar a afinidade que eu tenho com aquela marca, obviamente vai me fazer ter mais satisfação em divulgar, em vestir a camisa daquela marca. Existem marcas que fazem isso muito bem, como Netflix, como Harley Davidson, são grandes marcas que já estão consolidadas com posicionamento de anos de estrada e marcas que sempre estão revendo como o posicionamento se adequa ao ambiente. Não é só a marca tradicional, marca de 30 anos de mercado, não necessariamente é uma marca bem posicionada. Uma marca de 20 anos de mercado parada no tempo, ela sim tem um posicionamento, mas o posicionamento dela pode atrapalhar com que a ação seja se transformada em apologia. Por isso, posicionamento, acabei voltando a falar dele, é muito importante em todas as fases, principalmente aqui quando eu vou divulgar, porque a marca bem posicionada na cabeça do consumidor, dependendo da estratégia, eu acabo entrando na estratégia de love mark, na estratégia de aquela marca representa um estilo de vida para mim. Um bom exemplo é a Harley Davidson. Pessoas tatuam, a Ray-Ban, pessoas tatuam a marca na pele. Isso é o ápice da apologia, a pessoa levar para o resto da vida a marca de uma empresa com o nome dos criadores na pele. Esse é o processo mais insano de conversão, talvez. A Ray-Ban uma vez fez uma ação que ela, tudo bem que o cara era todo tatuado, que ela deu não sei quantos, não sei se foi pago em dinheiro, não sei o que foi, e o cara tatuou no rosto o óculos Ray-Ban, assim. Isso é o nível máximo de conversão da ação para apologia, falando em termos de apaixonado de love marks, sacou? Então, se eu cheguei à apologia, a gente entra no CDM, que é o coeficiente de defesa de marca. Lembrando que tudo isso que eu falei, todos esses pontos de conversão, me dão esse número, que é o 0,5, que pode ser revisto nos episódios anteriores, e esse eu recomendo obrigatoriamente que vocês tenham acesso ao livro Marketing 4.0, porque ele explica mais detalhadamente cada um dos números. Aqui eu estou focando no comportamento de compra, no comportamento de conversão de cada uma das fases. Então, para finalizar aqui, consumidores com baixa afinidade que tiveram experiências ruins com o produto ou serviço oferecido antes, durante ou depois do processo de compra. Reparem que eu coloquei amarelo, antes, durante ou depois o processo de compra. Então aqui a gente finaliza a lógica do CAC, o que realmente significa. Eu acho que vamos finalizar. Deixa eu ver se aqui tem mais alguma lâmina. Não, aqui agora a gente realmente finaliza. Eu deixei aqui o capítulo 6, terceira parte, porque vai ser a última parte, onde a gente vai dar andamento, né, no CDM. Então, é porque eu parei aqui porque eu estou olhando o Facebook, então vamos encerrar aqui agora. Tem algumas questões ali, mas depois eu vejo. E agora
a semana que vem a gente continua com a terceira parte, o que o CDM realmente significa, que é basicamente essa estrutura de explicação com outra metodologia que ele aplica no livro. Tranquilo? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua participação, pela sua atenção e até o vídeo da semana que vem.